Olá, você que nos dá o prazer de ouvir ou assistir aqui no 102º ou episódio número 102 do Show Sedentarismo. Como havíamos comentado no último episódio, a ideia é falar um pouco sobre as diretrizes americanas para a população de lá, obviamente, e ver o que tem a ver para o Brasil. Afinal de contas, a gente também tem algumas diretrizes brasileiras, mas o Brasil não é um país que tem por tradição esse tipo de cultura, de adotar algumas diretrizes. Tem diretrizes nutricionais, mas de atividade física, normalmente ele importa. Então vamos lá. Vou abrir a palavra aqui para os meus super companheiros. Vou começar de forma, como eu e Ivan sempre fazendo, dando preferência às mulheres. E vou pedir para a Kátia dizer aí o que mais chamou a atenção nela e nos presentear aí com o guia de atividade física. Por favor, Kátia. O que mais me chamou a atenção aqui é a questão de não necessariamente ficar preso ao exercício físico, mas que tudo conta, né? E não especificamente você ir para a academia ou ir para um clube, escolher uma modalidade para poder contar como horas, como minutos de exercício físico para a melhora da sua saúde. Tudo conta, né? Então, você parar, ao invés de pegar o carro para ir à padaria, vai a pé, ao invés de pegar o elevador, subir de escada, descer de escada. Então, tudo contabiliza e eu acho isso muito interessante porque as pessoas tiram aquele estigma de que eu tenho, para poder melhorar a minha saúde, para poder melhorar a minha condição física, eu tenho que estar numa academia, eu tenho que escolher uma modalidade. Não. Então, eu achei isso bem bacana, porque fica muito mais fácil até para nós, como profissionais da saúde, orientar e direcionar os nossos alunos ou pessoas conhecidas, enfim. Eu achei isso muito interessante. Muito bem, vamos seguir com as meninas aqui. A sigla é o PAG, que é o Guia para o Português, traduzindo para o português, Guia de Atividade Física para os Americanos. E você, Andressa, o que tem para destacar da revisão que eles fizeram? Não faziam desde 2008, né? Fizeram em 2018. Diz aí para a gente quais são os pontos que chamaram a sua atenção. Eu vou só comentar o que a Kátia falou, que dá para a gente lançar um projeto Não Se Estresse com o Trânsito e Deixe Seu Carro em Casa. Faça tudo o que você puder pela rua, vai buscar, como vocês falaram, mover meia tonelada para buscar 2 pães na padaria, né? Todo movimento é válido, então a gente tem só que tentar ser ativo no cotidiano, tentar evitar as facilidades. Eu gostei muito deles terem citado a diminuição das dores para algumas doenças, né? E inclui o Parkinson, que as pessoas ainda estão aprendendo um pouco a respeito. E, inclusive, minha mãe é portadora de Parkinson, foi um baque ter descoberto, e a cabeça mais afeta do que o corpo, né? A pessoa fica mais assustada do que realmente com respostas no corpo perante aquela doença. E existem casos que a gente conheceu mesmo de conversa, que pessoas estão com Parkinson há 20 anos, uma pessoa está com Parkinson há 20 anos, foi diagnosticada há todo esse tempo. Então, tem como você cuidar, lidar e viver. Só tem que estar com a cabeça boa e se movimentar. Por exemplo, para você melhorar o Parkinson, você precisa ter exercícios que exijam mais desafios, né? Tem que ter a parte do equilíbrio, são coisas, o que é muito difícil para eles executarem por causa da doença é justamente o que eles precisam trabalhar. Então, não existe ficar sentado, ficar escorado e ficar não fazendo nada. Precisa fazer para lutar contra a doença. Então, eles citaram nessa nova resolução sobre o exercício que pode melhorar as dores na osteoartrite e melhora outras doenças como o TDAH e o Parkinson. Muito bem, são vários, né?
Physical vários. Activity Guidelines for Americans. E você, Ivan, diga para a gente as suas considerações. Pegando carona em tudo que vocês disseram, uma coisa importante da gente pontuar é que quando esses guidelines saem, né, essas orientações, elas são revistas e republicadas e tal, e essa daí, se eu não me engano, estava há pouco mais de 10 anos sem revisão, desde 2007 para 2008, e essa revisão da qual nós estamos falando agora é do ano passado, de 2018. Né? Exato. Importante a gente pontuar é que essas orientações, elas não saem baseadas em feeling, né, em o que a gente acha que é. Né? Apesar de elas falarem de coisas que a gente meio que já sabe, elas são orientações que ou baseadas em pesquisa ou em revisão de literatura, revisão de pesquisa, chegam a conclusões e aí essas orientações surgem. Acho muito legal que foi ali, né, pelo guideline, a Kátia bem pontuou, que não existe mais a necessidade de fazer pelo menos 10 minutos de qualquer exercício ou atividade física. Qualquer atividade física conta. Gostei quando a Andressa falou dos efeitos para diminuição de dor, porque até algum tempo atrás, e tem um livro muito bacana que foi traduzido para português como Corpo Ativo, Mente Desperta, do John Ratey, que é um livro que fala sobre os efeitos do exercício físico no cérebro. Mas o que a gente já vem vendo, e agora ficou mais claro na fala da Andressa aqui, também nesse pacote de orientações que saiu nessa pesquisa, nessa revisão americana, é que a relação do exercício para diminuir dores, principalmente dores reumatoides, e mais ainda, o efeito, e aí agora eu adiciono uma das coisas que eu mais gostei aqui, é o efeito de qualquer atividade, uma sessão muito pequena, inclusive para os benefícios cognitivos, memória, atenção, e para os benefícios mentais e emocionais, como ansiedade, estresse, de qualquer atividade. Isso não é uma coisa que a gente meio que já sabia, mas você ter uma organização que vai lá, revisa, pesquisa, e vai lá e corrobora o que a gente sabia, é sempre muito mais legal. Né? Então, nesse sentido, eu gostei demais de ficar presente disso, dessa atualização. Primeiro pelo óbvio, mas que é legal quando uma instituição diz, qualquer atividade conta. Segundo, porque eles estão realmente cada vez mais descobrindo a relação do sistema nervoso, dores, cognição, problemas emocionais com exercício físico. Então, essas duas coisas, para mim, são as mais, pelo menos até aqui, as mais interessantes do que eu pude ficar presente dessa atualização. Muito bem. Me chamou bastante a atenção que antigamente, entendamos, né, a última, apontava que talvez 10 minutos de atividade física já contasse para cumprir as diretrizes. E esse requisito foi removido e substituído, porque dizia que 10 minutos tinha que ser inteiros, né, blocos mínimos de 10 minutos. E agora pode ser várias frações de 3 minutos, 30 frações de 1 minuto. O que importa é a gente acumular os movimentos, coisa que nós já falamos aqui algumas vezes. Fala também sobre crianças serem mais ativas, e eles apontam, principalmente em idade pré-escolar, né, até os 7 anos de idade, que isso pode aumentar o crescimento e o desenvolvimento. Vários aspectos, então, que colocam um estado de atenção para os pais provocarem um ambiente onde propicie que as crianças brinquem, que as crianças sejam mais ativas. Até porque essas diretrizes, como o Ivan bem falou, têm o objetivo de atenuar alguns problemas daquela população ou corrigir algumas necessidades, ou, como a Andressa citou, o Parkinson, como lidar melhor com algumas enfermidades que são inevitáveis. Então, para mim, foram pontos bastante que se destacaram, alguns de vocês já acabaram falando, e vale dizer que é um comitê consultivo com 17 membros que conduz uma revisão da literatura sobre atividade física, para dizer que não é opinião, como o Ivan já citou. Kátia, quer destacar mais alguma coisa? O que eu acho interessante, que eu já trabalhei muito com o público mais maduro, né? Um dos benefícios que geram e que é muito importante para
quando a gente passa dos 60 anos principalmente, é o trabalho do equilíbrio, né? Então é muito interessante a gente também, porque aqui ressalta, né, nesse estudo aqui, que eles ressaltam muito a questão dos benefícios cardiovasculares, mas que vai muito além, né? Além dos benefícios físicos, tem os benefícios mentais. Eles ressaltam também a questão do equilíbrio para pessoas mais maduras, porque o índice é muito alto após os 60 anos das pessoas caírem e terem principalmente fratura do fêmur, né? Então, além do fortalecimento, fazer um trabalho também voltado para equilíbrio, e eu trabalho muito isso, eu dou aula de pilates, né, para um público heterogêneo, não só para a maioridade, mas para todo mundo, e eu pelo menos uma vez por semana incluo o trabalho de equilíbrio, porque é muito importante, no dia a dia, muitas até falam, nossa, Cátia, se eu não trabalhar esse equilíbrio, aqui teve um dia que eu escorreguei, estava lavando lá o chão, escorreguei, e graças a ter o equilíbrio que eu adquiro aqui, eu não deixei de cair, eu caí, mas eu consegui me equilibrar e deu tempo de me apoiar e a queda não ser tão intensa a ponto de me causar uma lesão mais grave. Só estou com alguns hematomas aqui, mas eu não me machuquei, não fraturei nem nada. Então, eu gosto de ressaltar muito a questão do trabalho do equilíbrio. E volto a ressaltar, não precisa necessariamente as pessoas estarem numa academia, dá para fazer alguns trabalhos de equilíbrio em casa mesmo. Né? A pessoa fica apoiada num pé só, um tempo, depois equilíbrio fica no outro, enfim, tem uma série de outras opções que dá para você adaptar e fazer dentro de casa mesmo. Mas é lógico que o ideal é sob orientação de um profissional de educação física, né? Bacana, mas eles destacam que o importante é se mexer, né? E a gente sempre desmistifica. Na falta de opção do melhor, alguma coisa sempre vai ser muito melhor do que nada. Diga aí, Andressa, o que você quer complementar? Depois já vai o Ivan na sequência. Acho interessante também que eles acrescentaram o mínimo de atividade física vigorosa, de exercício mais intenso, semanal. Então, acho que o cotidiano das pessoas, a alimentação tem se modificado ao longo do tempo. Isso a gente tudo bem, foi feito lá nos Estados Unidos, mas sabemos que a obesidade é um problema mundial. Então, as manias de má alimentação estão por todas as partes. E eles intensificam esse aumento de trabalho vigoroso, porque sabe que às vezes, dependendo do que se come, a rotina da pessoa ser muito estressante, ou vive sentada, o dia a dia não é bom. Então, que as atividades não sejam simplesmente aquela escada, aquela andada até a esquina, isso já não é tão o suficiente, não é mais tão o suficiente assim. Eles tentam deixar claro que as atividades têm que ser um pouco mais intensas mesmo, para poder, às vezes, evitar ou corrigir determinadas doenças. Manda lá, Ivan, e aí? O que você quer destacar mais aí para a gente? Eu, de novo, vou só corroborar um pouco o que vocês falaram aí. Eu acho que a gente está falando de elementos em termos da linha do tempo, né? Você falou de crianças, a Kátia falou de pessoas com uma idade um pouco mais depois dos 50, depois dos 60 anos de idade. E o que é importante notar dessas coisas também é que isso vai muito na contramão, principalmente quando a gente fala de criança, isso vai muito na contramão de todo um movimento que está buscando limitar. E para nós da educação física, para nós do movimento, a gente poder estar em contato com uma orientação que diz, olha, para a criança é mantê-las o maior parte do tempo possível ativas, e ponto. A Andressa pontuou bem a sugestão de volume de atividade moderadinha, leve a moderada, que é 4 km por hora de caminhada, 4 km por hora, se a orientação é acumular de 150 a 300 minutos por semana disso. Só que os caras foram mais, eles vão além para dar mais elementos para a gente trabalhar. Eles dizem, olha, se a atividade for mais intensa, então, sei lá, se de 4 for para 6 por hora caminhada, ou até
a poder transicionar para um outro movimento que é a corrida, essa atividade fica muito mais intensa, muito mais vigorosa, a ponto de a gente poder reduzir essa sugestão pela metade. Acumular 75 minutos na semana, e se for mais intenso, inclusive a atividade for bem vigorosa, e não é todo mundo que consegue, mas nesse sentido a Kátia tem razão quando ela diz, olha, o melhor é ter um profissional de educação física, porque é esse cara que, quando eu tenho 2 horas por semana eu para trabalhar com gente, e eu preciso trabalhar todas as capacidades físicas, eu tenho que bolar aquilo que é seguro, mas também é eficiente, né? Então, nesse sentido, faz eco, é congruente. Primeiro, né, a orientação dizer assim, olha, as crianças têm que fazer muita coisa o tempo todo, diferente dessa coisa que tem que limitar comer isso, tem que limitar a tela, tem que limitar. Você imagina que saco deve ser uma criança com um pai assim, não precisa nem ser neurótico, né? Um pai assim, um pouquinho preocupado, uma mãe um pouquinho preocupada, coitada da criança. Né, vai comer uma balinha só quando tiver 25 anos de idade. Então, né, tomar um golinho de um negocinho um pouquinho mais docinho só lá para frente. E eles estão dizendo, não, para as crianças libera. E aí estão dizendo também, né, ver o que é o movimento do intervalado de alta intensidade. A proposta de treinar o mínimo de tempo possível na maior intensidade possível. Super congruente com essa orientação dessa instituição. Isso para mim é muito legal, é gostoso poder ver que isso corrobora muito do que a gente já está fazendo há algum tempo. Ivan, legal do que você complementou que eu estava falando também, dos 300 minutos, dessa transição de dar uma proporção, né, semanal da intensidade do exercício, eles dizerem para ser medida a intensidade. Como que a pessoa... Assim, para uma pessoa que não tem referência de como descobrir isso, mas o que é intenso? Eles colocam que a intensidade pode ser medida de diferentes maneiras, mas geralmente a gente usa a fala. E durante a atividade de intensidade moderada, uma pessoa pode falar, mas ela não pode cantar. Então, assim, às vezes a gente brinca, né, durante as nossas aulas, se está conversando é porque está muito fácil. Então, assim, é uma coisa que é verdade. A fala necessita a nossa respiração, a entrada do oxigênio, a saída daquele gás carbônico que a gente não vai mais usar, que já, né, o lixo do nosso metabolismo, o que foi utilizado. Então, a nossa fala determina a intensidade, porque é a entrada do ar coordenada com a corda vocal trabalhando. Então, se você está cantando, pega um pouco mais pesado, porque está fácil demais. Conversa, mas conversa pouco. O bacana é o seguinte, 150 minutos são 30 minutos, 5 dias da semana. Fazer 150 minutos no sábado não resolve. É óbvio que é melhor do que nada, mas eles sugerem que a gente faça isso de forma mais distribuída. Os 75 são 5 vezes na semana, de 15 minutos de alta intensidade. Então, fica uma fórmula fácil de ser seguida quando as pessoas falam que não tem tempo. Eu gosto também quando eles dizem que a atividade física mostrou que tem efeito agudo e crônico na queda da pressão arterial. Vamos explicar para quem não entende. Efeito agudo é uma dor de cabeça que é hoje. Agora me deu uma dor de cabeça que ela não é continuada, né? Que essa ideia de continuado seria o crônico, equivalente ao crônico. Então, entre outros benefícios, o melhor controle do peso corporal e algumas outras tantas coisas que não cabe para não ficar chato aqui. Para tornar prático o guia, você fazer o máximo de atividade que você goste, e eu preciso resgatar uma coisa que o Ivan falou aqui para acentuar, que é cômodo para os pais deixar os filhos na TV, é cômodo para os pais deixar o filho na tela, é mais fácil, ele está ali. O risco dele se machucar é muito mais baixo do que ele jogar bola. O risco dele ter uma fratura, uma escoriação, né, um ralado ou um corte é muito baixo, mas ele ficar livre, acumular o máximo de movimento, vai desenvolver uma série de coisas na criança, inclusive sistema imunológico. Então vale a gente andar para essa direção. Acho que a gente deu um catadão geral aqui, vale a gente começar a rodada para ir para o final. Então, últimas considerações, sem muita pressa ainda, e a gente já vai falando o que foi que a gente fez, pode ser? A cara do Ivan.
Vamos deixar os meninos falarem primeiro, então. Ivan, faz as Por considerações favor. finais aí e diga o que foi que você fez ou não fez. Eu não fiz nada. Nada. Por Na isso ele verdade, fez aquela cara. eu tô fazendo 2 sessões de fisioterapia por semana e Melhorou tá as costas? mexendo. Tá mexendo um pouco, assim. Melhorou a mobilidade. Eu tava com uma limitação de mobilidade por dor e agora eu não tenho tanta dor na flexão do tronco, rotação do tronco. Mas as costas estão, assim, além do cansaço localizado, eu estou sentindo mais dor postural, né? Deve ser um efeito de mexer na parada ali. Não fiz mais nada além disso. Gosto da ideia de que sem dúvida nenhuma, não é um único, obviamente, esse que a gente está vendo, o Physical Activity Guidelines, né? O guia para americanos, não é o único, tem outras instituições, tanto nos Estados Unidos como em muitos lugares do mundo, aqui no Brasil também tem alguma pesquisa sobre isso. Acho gostoso a gente poder ler, acho legal, acho importante você ter isso como assim, um guia, né? Para mim, as novidades que apareceram ali, o que me chamou mais atenção foi justamente essa preocupação que eles estão tendo de dizer qualquer coisa funciona para mais do que a gente estava falando, ou seja, o benefício é ainda mais interessante, está descobrindo benefícios, o Guilherme falou agudos, né? Que é agudo. Eu dei uma fechada na minha câmera aqui, corri lá embaixo para pegar um negócio que chegou e voltei, desci e subi uns lances de escada aqui. Cheguei aqui, a alteração da frequência cardíaca e a alteração da frequência respiratória é um efeito agudo do exercício, né? Efeito agudo é aquele que acontece durante ou imediatamente após você fazer aquilo. Efeitos agudos do exercício físico são, inclusive, efeitos cognitivos, inclusive efeitos emocionais, inclusive efeitos para redução de dor. E a Kátia pontuou bem, eu acho que é legal também essa preocupação de que está dizendo assim, precisa de menos, a gente está conseguindo entender que tem benefício que a gente não conseguia medir antes. Não é que o benefício não existia antes. Quando nossos avós faziam ginástica, tinha os mesmos benefícios para o corpo, que agora a gente consegue medir, né? E, em especial, esses benefícios estão na parte cognitiva. Adoro a ideia da prevenção de queda, né? Ou prevenir a queda, ou então reensinar a pessoa a cair sem se arrebentar. Eu acho que essa é a pegada. E não fiz nada além da minha fisioterapia na última semana. Muito bem. Sigam vocês aí. Diga lá, meninas. Quem vai primeiro? Andressa, tá com vontade aí? Posso falar. Nossa, fui bem. Como não ia há muito tempo, na verdade. Consegui fazer os exercícios que eu gosto, consegui fazer alguns exercícios de fisioterapia, consegui treinar power plate, andei feito uma louca por aí, treinei no fim de semana, treinei hoje, tudo certo, tudo ótimo. Para quem não sabe o que é Power Plate, fica o nosso compromisso aqui de postar uma foto no Instagram, Show Sedentarismo Oficial, tá bom? A gente posta durante a semana aí. E podemos falar um pouquinho dos benefícios também. Então, já fica o tema para o próximo, hein? Já vai ficar Show, o tema. show. Aí. Diga lá, Kátia. Eu fiz os treinos também todos os dias, na minha casa mesmo com os meus discos de equilíbrio, bolas, elásticos e afins. E, além disso, estou passando por uma fase de mudanças aqui em casa, então também fiz bastante movimento de sobe, desce, agacha, levanta, vira de um lado para o outro. Eu complementei com isso tudo aí também. E queria ressaltar também uma coisa que nós não falamos em relação às gestantes, né? Que fala aqui também que as mulheres grávidas e puérperas, né, que estão na quarentena, elas devem fazer pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica de intensidade moderada por semana, né, que é igual o dos adultos que estão em condição sem estar grávidos. Porque tem muita mulher ainda, com tanta informação, existem muitas mulheres ainda que acreditam que quando estão grávidas não podem fazer absolutamente nada. Por incrível que pareça, existem essas pessoas que têm essa limitação, que não pode, que associa a uma limitação. Eu estou grávida, não posso fazer nada, senão eu perco meu bebê. Né? Então, mulherada, vamos lá. Tem médico que pode liberar, né? Então, sem crises.
Gravidez não é doença, né? Não, Gravidez não é doença. Por favor, né? Exatamente. Vale um parênteses histórico aqui, que eu não vou lembrar qual o jogo olímpico, mas gravidez foi considerado doping. Se minha memória estiver correta, em 1980 e qualquer coisa, comecinho da década de 80, o primeiro ou o segundo, as chinesas engravidavam para competir no começo da gestação e depois abortavam. Tamanha explosão hormonal. Razão pela qual uma diretriz foi baixada que as mulheres foram proibidas de disputar Jogos Olímpicos estando grávidas. Ivan, você acaba o episódio e já faz a finalização que você quiser. Hoje eu não fiz atividade física programada, embora eu tenha, durante uma reunião, pedalado 25 minutos, me desloquei 7 minutos de bicicleta em alta intensidade do metrô até o escritório e voltei mais 17 minutos caminhando. Acumulei muito mais do que a meia hora necessária hoje. Ontem fiz um treininho de musculação bem básico em 20 minutos e anteontem um treininho de bike alta intensidade 20 minutos, vivendo o que a gente ia falar aqui. Considera aí e termina o episódio. Dá um tchau pra turma. Cara, posso falar? Eu queria muito falar de Power Plate agora. Vamos falar, bicho. Próximo episódio. Eu quero fazer um parênteses aqui, então, antes de encerrar. Eu lembrei, cara, no final de semana, eu fiquei mais de 2 horas no sábado. Fui com a minha mãe num depósito de imóveis que eles têm aqui e eu fiquei carregando as paradas. Então, não é que eu fiz só fisioterapia, não, tá, meu rei? Eu tô na pegada. Para você que acompanha a gente até aqui, meu muito obrigado. Falo aqui em nome do Guilherme, da Kátia, da Andressa. E meu nome também, em nome do Show Sedentarismo. Mais uma vez, obrigado por acompanhar a gente aqui, obrigado por assistir e ouvir. Contem sempre com a gente, não deixa de mandar perguntas se você tiver em todos os nossos canais, Instagram, YouTube, onde mais se encontrar a gente. A gente está querendo muito ouvir de você, suas opiniões, suas dúvidas, manda pra gente, tá? Forte abraço, um beijo grande, até o próximo episódio pra gente falar de Power Plate. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau, tchau!